Olá, sou o Vinizan. A gente vai fazer um exercício hoje relacionado à análise de projetos e investimentos, correto? Aqui a gente vai fazer a leitura do case, tá? Então, é uma empresa de software, ela tem um projeto, né, para avaliar se compensa ou não investir. Ele chama KKK esse projeto. Ele servirá para conectar computadores e servidores de grande porte à rede mundial, né, à internet. Os administradores do projeto estimam que poderão vender 350 desses programas por ano. Né? A tecnologia ficará superada em 5 anos, quando as vendas deverão cessar de uma vez. E um novo modelo, né, de software vai entrar e substituir esse programa, esse projeto KKK. Os esforços para desenvolver esse projeto, ele vai ser usado depois em outros modelos de programa. Então, com o seu valor terminal vai ser zero, tá? Então, ele não vai ter nenhum valor residual no final. O preço de venda de cada programa é de R$ 1 milhão. Então, a gente tirou um zero para ficar 1.000, tá? A alíquota de IR é 30%. Os custos variáveis do programa é de 600 mil, que seria manutenção de acompanhamento e garantia. E os custos de aperfeiçoamento, que é constante, tá? Mais os custos fixos, né, da equipe que projetou, vai ser estimado em 40 milhões por ano. Então, a gente arredondou para 40 mil também. O risco beta desse projeto, que seria a variação em relação ao mercado, tá, que os analistas estimaram, é na faixa de 3,4. Então, é um beta altíssimo, né? Então, ele oscila 3,4 vezes a mais que o mercado, tanto para cima quanto para baixo. E a taxa RF, né, que é a taxa livre de risco, que a gente fala, tá, é em torno de 5%. Tá? E a do mercado, que é a RM, que a gente fala, né, a taxa de mercado, que a taxa com risco é de 18%. Tá? Isso para a gente calcular depois a TMA, né, que é a taxa mínima de atratividade. Os investimentos necessários para implantar esse projeto vai ser na faixa de 100 milhões de reais. A gente vai arredondar para 100 mil também. Tá? A depreciação do investimento total é linear em 5 anos. Então, em 5 anos, ele deprecia por completo. E aí ela pergunta se, em termos de análise, se seria recomendado investir nesse projeto, tá? Então a gente vai entrar aqui na planilha, onde a gente tem aqui o que ele deu. Primeiro a gente tem que achar aqui como a gente já vai achar a taxa mínima de atratividade, né? Que seria a fórmula aqui como RF, correto? Né? Que então é a taxa livre de risco mais o beta, né? Que é a oscilação em relação ao mercado. Vezes, tá? E aí a taxa do mercado menos a taxa livre de risco, tá? Então aqui fazendo a conta, né? Ele deu aqui que a nossa taxa mínima de atratividade seria de 4,9,20. Então esse é o que vai indicar, seria o custo de oportunidade, né? Então ele vai indicar que para mim ganhar ele tem que ser a partir daí, porque 49,20 eu já tenho, é o mínimo que eu tenho que ganhar nesse projeto, tá? Então, fazendo a conta aqui, né, planilhando tudo bonitinho, a gente tem aqui o faturamento, que seriam os 1.000, as unidades, né, vezes o valor de venda do programa, que a gente comentou lá no anterior, né, que seria o preço de venda de R$ 1 milhão, arredondamos para 1.000, tá? Vezes 350 unidades vendidas. A gente teria 350 mil, que seria milhões, a gente calculou em 350 mil aqui, tá? Aí a gente tem o custo variável, que seria os mesmos 350 unidades, vezes os 600 mil que custa cada unidade, né, o valor variável. Então a gente teria aqui 210 mil, né, que seria milhões, e a gente arredondou para 1.000. E aí o custo fixo ficou em 40 mil. Tá? Então a gente deu aqui um EBITDA, né, que é o primeiro resultado que a gente teve, foi de 100 mil. Tá? Aí tiramos a depreciação, que ele disse que ele deprecia ao longo de 5 anos. Sobrou aqui o lucro antes do imposto, né, que foi 80. Então já calculamos em todos os períodos aqui, correto? Aí a gente calculou o imposto de renda, né, sobre esse lucro, menos 24 mil, sobrou um lucro líquido de 56 milhões, né? Arredondamos para 56 mil. E aí retornamos, tá? Porque na verdade a depreciação ela é econômica, não é financeira essa conta. Então a gente vai retornar porque isso não saiu do nosso caixa, né? Tá? Então retornamos com a depreciação. Então o projeto ele retornou, tá? Ao final do primeiro período 76 mil.
76 milhões, arredondamos, tiramos 3 zeros, 76 mil. Então tá aqui ao longo de todo o período, né, dos 5 períodos, deu 76 mil, tá? Então aqui isso foi o fluxo de caixa da operação, que é o FC, fluxo de caixa operacional. Então a operação ela gerou esse resultado aqui, correto? E aí, então a gente vai fazer o fluxo de caixa dos acionistas, no caso dos sócios que colocaram dinheiro no negócio, tá? Eles investiram 100 milhões, aqui a gente tirou um zero, né? Então 100 mil. Então como que a gente montaria esse caixa aqui, esse fluxo de caixa? Então a gente jogaria os 100 mil aqui, né? Colocaria o CFCV, porque ele é negativo, ele entrou, né? Que é o GCF0. Então, inicialmente o investimento foi de 100 mil. Aí a gente entraria com 76 mil no GCFJ. Então, é o primeiro período aqui. A gente entrou primeiro e a gente entra com mais 4. Então, um total de 5 períodos positivos com 76 mil. Tá? Então, quando a gente faz essa conta aqui, tá? Então, nesse caso, a gente acrescenta o I, né, que é os 49,20, que é a taxa mínima de atratividade. Ele vai retornar um VPL aqui, tá, de 33,578 milhões. Tá? Então, 33.508 mil, se for tirar os últimos zeros. Tá? Então, o que significa? Que esse projeto ele remunerou os 49,2%, que é a taxa mínima que esse sócio, esse acionista, precisava para colocar o dinheiro dele, e além disso, ele retornou ainda mais esses 33 milhões, que esse é o que a gente chama de EVA, né? Que é o valor econômico adicionado. Então, ele retornou ao valor, a taxa mínima que ele queria e ainda adicionou economicamente 33 milhões, né? Então tá aqui o valor, né? E em termos de taxa interna, esse projeto ele deu 70,77% de taxa interna de retorno, que é o IRR, tá? Então seria só puxar aqui no fluxo que a gente calculou, né? E puxava o IRR da HP, né, e retornava isso. Então aqui, dos 49 que a gente está vendo para os 70,77, que dá essa diferença dos 33 milhões, tá? Só que aí ele pergunta para a gente no exercício qual que é a dúvida dele, né? Ele tem alguns questionamentos. Ele quer saber do break-even point, né? Qual que seria o ponto, tá? Em termos de unidades vendidas, para ele poder entender o negócio dele seria viável ou não, né? Se a gente recomendaria em termos de quantidade vendida. Então, como que a gente saberia em unidades vendidas? Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber essa taxa mínima de 49,20, o que isso significaria em retorno, correto? Então, como que a gente faria isso daqui? A gente puxaria o PMT, vou até marcar aqui, né? O que seria o PMT? Seria o valor da parcela. A gente entraria, então, com o fluxo de 100 mil inicial, certo? Colocaria a taxa de 49,2, né, no I, correto? Colocaria o período de 5 anos e puxaria o PMT. Ele indicaria para a gente que por mês, esse projeto, para dar 49,2%, ele teria que dar para a gente um resultado de 56,895. O que significa isso? Significa que quando o projeto der 56,895, ele remunerou em 5 períodos o investimento de 100 mil em 49,2%. Tá? Só que a gente precisa saber agora em quantas unidades. Tá? Isso daqui representa que esse é o resultado final, né? O fluxo de caixa na operação. Então, se a gente for subir, então a gente vai adicionar para chegar no lucro líquido mais 20 mil, certo? Que é o retorno da depreciação que está aqui. Então, adicionamos 20 mil, ele deu que o lucro líquido tem que ser 36.895, correto? Só que esse lucro líquido ele já está sem imposto de renda. Então, a gente vai adicionar o imposto de renda aqui, certo? Quando eu adiciono o imposto de renda, que seria um conta ao contrário que a gente está fazendo, correto? Adicionei aqui isso daqui, ele deu o lucro antes do imposto. Chegamos já no lucro antes do imposto, 52 mil, né? Mais a depreciação, né? Chegamos aqui no resultado antes da depreciação, né? 72 milhões. E aí a gente tem aqui de dado os 40 mil que seria o custo fixo, né? Só que aí, como a gente vai chegar? Tem que achar ainda o custo variável e o faturamento, que na verdade esses dois itens eles têm relação com a quantidade de unidades vendidas, correto? Então a gente vem nessa conta aqui, né? Ó, faturamento é igual ao quê? É o resultado EBITDA mais o custo variável mais o custo fixo. Então, se a gente isolar aqui o faturamento, daria 72,707 mais o custo variável de venda mais o custo fixo, né? Então, a gente vai substituir aqui o faturamento por 1.000 unidades, que é igual a 72.707 mais
que é o custo variável, que é 600 unidades, certo? Mais os 40 mil, né? Então, a gente vai isolar aqui a unidade. Então, 400 unidades, né, que é o 1.000 menos os 600 que veio para cá, é igual a 112.707. Então, em unidades, significa 112.707 dividido por 400. Então, ele diz para a gente que esse valor de 56 mil, ele quer dizer a venda de 282 unidades. Né? Então, 282 unidades geraria a nossa taxa, que é 49,2%. Né? Então, a gente sabe que o break-even point, né, que seria em unidades, ele seria de 282 unidades, sendo que a gente hoje programou o faturamento de 350 unidades. Então, significa que o projeto é totalmente viável, né? A gente indicaria executar esse investimento, correto? Bom, é um pouco complexo esse exercício, tá? Mas eu creio que deu para a gente explicar e passar de forma conceitual, né, e simples todo a parte lógica de funcionamento dele, né? Bom, eu acho que é isso, tá? E até o próximo exercício.